ver se vai funcionar. Ver se a minha imagem tá boa. Olá, bom dia. Bom dia, Marjorie. Consegue me ver? Eu não tô te vendo, mas estou te ouvindo. Espera aí que eu vou tentar de novo. Só um momento, eu vou ter que encerrar e começar de novo. Tá bom, não tem problema. Não? Opa, Agora acho deu. que agora entrou. Agora deu. Excelente. Excelente. Marjorie, muito obrigado. Podemos começar? Agora sim. Tive o ok que está tudo funcionando bem. Gente, bom, inicialmente, muito obrigado pela audiência de todos, né, aos nossos ouvintes de hoje. Hoje temos um tema muito importante no nosso Café Empresarial da ACI, Associação Comercial e Industrial de Santa Cruz do Sul. Hoje o nosso tema é os desafios dos novos modelos de licenciamento ambiental. E trouxemos hoje a Marjorie Kaufmann, que gentilmente aceitou o convite da ACI para estar conosco hoje. Ela que é a diretora-presidente da Fundação de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roesler, a FEPAM, e hoje vamos tratar um pouquinho sobre o tema de licenciamento ambiental, o novo Código Ambiental do Estado do Rio Grande do Sul e outros temas polêmicos, especialmente envolvendo autolicenciamento e questões envolvendo licenciamento online. Inicialmente, queria agradecer os nossos patrocinadores, né? Este Café Empresarial tem o patrocínio do Grupo Gazeta de Comunicações, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, a Universidade de Santa Cruz, Unisc, e também da Padaria Prit. Obrigado aos nossos patrocinadores, sem os quais não seria possível a realização de eventos como esse, que originalmente é um evento mensal e presencial em Santa Cruz do Sul, já um evento muito tradicional, mas que em razão aí da imposição de distanciamento durante a pandemia, trouxemos para o ambiente virtual, né? Essa é a nossa segunda iniciativa desse jeito. Então, novamente, Marjorie, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Vou lhe apresentar rapidamente, né? A Marjorie é engenheira florestal, graduada pela Federal de Santa Maria e mestre pelo programa de pós-graduação em Ambiente e Desenvolvimento pelo Centro Universitário Univates. Marjorie, você que tem uma experiência muito grande em temas envolvendo o meio ambiente, uma carreira dedicada a isso, né? Conta para nós como é estar à frente da FEPAM, especialmente nesse momento, né? Acho que tão importante, onde a FEPAM comemorou 30 anos recentemente, e com certeza não é um de repente 30, né? Eu tenho certeza que a FEPAM tem uma história belíssima aí de construção, né? Então, por favor, bem-vinda e fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigada, bom dia a todos. Agradeço o convite e o espaço, né, para que a gente possa conversar e esclarecer temas tão importantes e tão decisivos para o nosso Estado, né? Então vamos seguir mais ou menos o que nós definimos de pauta, que eu acho que vai ter mais lógica na nossa conversa toda. Então esse ano, agora neste mês, a FEPAM comemorou seus 30 anos, né? A FEPAM é a fundação que controla todo o licenciamento ambiental do Estado, né? Então tem essa importante tarefa de poder nortear e equilibrar o que é sustentável, o que pode ser emitido no Estado para que a gente continue prosperando, mas que tenha uma qualidade ambiental por trás disso para a manutenção do que é importante para a vida das pessoas do Estado, né? Então, a FEPAM, ela desempenha esse importante papel e em muitos estados são só as fundações ou as secretarias estaduais que fazem o licenciamento. A FEPAM faz o licenciamento de atividades com potencial poluidor maior ou de portes maiores, mas aqui no nosso estado nós também temos os municípios que praticam o licenciamento mais ou menos desde 2010, que isso aconteceu, 2009, 2010,
que se passou a habilitação para que os municípios também licenciassem, né, algumas atividades de menor potencial poluidor e impacto local, principalmente, que são aquelas licenciadas pelos municípios. A FEPAM traz nessa bagagem dos 30 anos e nós fizemos revistas e vídeos, inclusive, que nós vamos deixar disponível caso vocês queiram rodar aí para os seguidores da página, que fala de uma história construída assim com muito pioneirismo. O Rio Grande do Sul sempre é pioneiro nas suas regulamentações, e isso é bom e é ruim, porque também cria aquela casca de que aqui no Rio Grande do Sul tudo é mais difícil, é difícil empreender, mas tem todo o cunho ambiental e técnico que formou essa excelência de meio ambiente. Então, nesse ano em que a Fundação completa os 30 anos, se a gente olha para trás, fica satisfeito com o que foi construído, porque foi muito bem construído e muito bem amparado tecnicamente. E é por isso que é replicado em outros estados e também em escala federal. Existem muitas regulamentações que surgiram aqui e que estão sendo replicadas tanto no passado como agora no presente ainda acontece dessa forma. E nesses 30 anos da FEPAM, eu acho que é importante lembrar que se tem buscado. Gente, travou. Não, travou para mim. Voltamos. Agora Então sim. tá bom. Não, desculpe, você disse que nesses 30 anos... Nesses 30 anos, então, a gente percebe como era feito o controle ambiental e como é feito hoje todos os instrumentos e as ferramentas que nós utilizamos hoje, que otimizaram o serviço, né? Por exemplo, a frota de veículos, as tecnologias que se usam de monitoramento, elas melhoraram muito. Os próprios sistemas de licenciamento. Hoje a FEPAM, não são todos os estados que têm isso, mas a FEPAM tem um sistema online de licenciamento, o que permite que o empreendedor faça o protocolo, né, da sua solicitação de licenciamento do escritório da sua consultoria, da sua casa, e encaminhe, faça o upload de todos os documentos. Isso chega até a FEPAM e o técnico consegue analisar sem a presença física para protocolo, né? Então, essas Marjorie, desculpe te ferramentas são importantes. Esse licenciamento online não é uma novidade, né, no estado do Rio Grande do Sul. Ele já existe há, acho que um pouco mais de 3 anos. Isso, ele foi desde 2017. É algo pioneiro também, e que agora estamos num processo de modernização desse licenciamento, ou ampliação, digamos. Ou ampliação. O que acontece? Nós tivemos o lançamento, né, no ano de 2017 e no ano de 2018 que ele começou a funcionar propriamente dito. Hoje, esse portal de licenciamento, o SOL, ele é como se fosse uma janela onde o empreendedor faz o upload dos seus documentos e eles chegam aqui para a instituição. Mas ele ainda tem algumas deficiências de linkagem disto com o sistema que emite a licença ou que monta o banco de dados do licenciamento. Isso nós estamos melhorando. E também com relação à questão do SOL, ele é uma ferramenta tão interessante que os municípios também gostariam de ter, e alguns municípios têm licitados programas semelhantes, mas, se eu não me engano, Caxias tem. E qual é a nossa ideia enquanto governo? É que a gente consiga melhorar tanto o sistema online de licenciamento que ele passe a ser oferecido aos municípios. E que aí, então, o empreendedor, o munícipe, ele vai cadastrar um licenciamento qualquer, ele não vai nem saber se esse licenciamento está vindo para a FEPAM ou está indo para o município. A ideia é que esse portal, o SOL, ele seja para todo o estado, e com isso nós ganhamos em melhoria no serviço oferecido, tanto no estado como no município, mas também nós temos a garantia da uniformização do procedimento e da licença propriamente dita. Então, assim, nós trabalhamos e temos a preocupação de que, ainda que os municípios licenciem nos moldes da FEPAM,
de que os empreendedores consigam ter o mesmo serviço e a mesma excelência em qualquer parte do estado. Então, tendo um portal único é um caminho importante e vários municípios já solicitaram a FEPAM que pudessem usar o SOL, só que ele ainda não tem essa robustez. Então, a gestão hoje busca isso. Então, você pode dizer que esse é o seu, talvez, é o principal objetivo da sua gestão atual? Seria bem comprometedor, né? Esse é o principal, porque esse objetivo não depende só de mim, né? Na verdade, isso é um dos itens da gestão, mas a gestão como um todo, assim, desde o início do ano passado, nós buscamos a qualificação do procedimento do licenciamento. E aí, além dessa questão do portal, vai além disso, que é avaliar todo o procedimento, desde que é solicitado a licença até a emissão dela, para verificar se de fato estão sendo solicitados itens que são da parte ambiental mesmo, porque também houve uma inclusão de vários quesitos que não são ambientais, mas como o licenciamento sempre foi muito rígido e a fiscalização foi muito efetiva na área ambiental, se colocaram vários outros penduricalhos que tornaram o licenciamento ambiental um elefante. Então, quando ouve falar em licenciamento ambiental, todo mundo arrepia os cabelos. Aí eu vou dar um exemplo, alvará de bombeiros. É óbvio que precisa de alvará de bombeiros, não estou dizendo que não precise, mas não é preciso ter um alvará de bombeiros para poder dar o licenciamento ambiental. Então, esse é um dos nossos estudos de verificar dentro das licenças as coisas que extrapolam a seara ambiental. Então, e tornar ele mais objetivo, mais enxuto e eficiente, de fato, no planejamento e monitoramento ambiental. Que aí nós temos o outro lado. O SOL, ele nos trouxe uma melhoria, mas por que eu digo que é importante ele ser linkado com outros sistemas? Nós ainda temos dados que são colocados pelo empreendedor no SOL, mas são PDF. E aí o PDF é um arquivo onde tu tem dados importantes de monitoramento ambiental, mas eu não consigo trabalhar com esses dados, porque eles deveriam estar em unidades correlatas e dentro de um sistema que pudesse jogar com essas informações. Por exemplo, caracterização de um efluente de uma indústria, depois da estação de tratamento. Se eu tivesse esses dados colocados dentro de um sistema e com unidades específicas, eu conseguiria fazer a avaliação e o planejamento de todo o recurso. E nesse momento a gente trabalha para isso. Então é por isso que eu falo a otimização do licenciamento, que é tornar ele ambientalmente expressivo e efetivo, né, dentro do nosso estado. Então a principal proposta de gestão vai nessa linha, em qualificar o licenciamento e conseguir trabalhar com essas informações para melhorar a qualidade estadual de meio ambiente. Então, Marjorie, tentando, enfim, explicar em palavras um pouco mais simples, você me diz então que com o licenciamento online, você consegue com que os técnicos otimizem o tempo mais em fiscalização e monitoramento do que com burocracia. Seria mais ou menos isso. Então você consegue uma maior eficiência do time atual. Quantas pessoas temos hoje? Quantos técnicos a FEPAM? Nós temos em torno de 300 técnicos, né? Que são analistas ambientais distribuídos entre a sede e mais 8 regionais no estado todo. Então, incluindo uma regional em Santa Cruz do Sul, Em Santa Cruz do Sul, exato. As regionais, elas foram postas em modo de balcão, foram chamadas de balcão de licenciamento, e elas são compostas por alguns funcionários da FEPAM e outros da SEMA, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. E essas regionais, elas atendem as demandas tanto da FEPAM como da SEMA, e os procedimentos licenciáveis em cada uma das regiões são delegados por um chefe desse departamento, que é da gestão descentralizada, que fica aqui em Porto Alegre. Então, nós temos esses braços que vão pelo estado todo, Santa Rosa, Passo Fundo, Caxias, Alegrete, Santa Maria, todos esses são, Tramandaí também, todos esses são atendidos pela FEPAM e são balcões que
auxiliam também nas informações e na proximidade com a população gaúcha, assim, para que não todos tenham que vir até Porto Alegre. Né? Excelente. E, Marjorie, uma dúvida. Considerando a estrutura atual aí dos órgãos ambientais do Estado, né? Como fica o papel? Eu sei que o papel de um órgão de licenciamento é sempre delicado e sempre muito pressionado, né? Como lidar com essa necessidade de eficiência, né? A celeridade econômica exigida, né? E ao mesmo tempo saber lidar com questões não só de proteção, mas também de regeneração ambiental, né? Qual é o papel da FEPAM nisso, considerando a FEPAM, a Secretaria do Meio Ambiente, que aliás nos assiste agora ao vivo, agradeço a audiência, e também com relação ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, né? Como funciona esse tripé, para quem não conhece muito bem, acho que seria muito interessante. Então, o que é importante colocar a Secretaria Estadual de Meio Ambiente nessa gestão, nesse governo, ela se tornou Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, o que é bastante importante. Ela trouxe a Secretaria de Minas e Energia para dentro da Secretaria de Meio Ambiente. Ótimo. Qual foi o grande ganho disso? Existem projetos importantes e estruturantes do Estado que, tanto na linha de energia como de mineração, de infraestrutura mesmo, que eram desenvolvidos na Secretaria de Minas e Energia, e eles chegavam para o licenciamento praticamente prontos. E aí que começavam alguns problemas locacionais, né, de unidades de conservação, de áreas com maior fragilidade ambiental, e aí se falava muito que trancava aqui na FEPAM, porque isso é comum, né, essa reclamação do trancar aqui. Então, assim, nós entendemos que o planejamento ideal desses projetos estruturantes, ele deve já começar com o componente ambiental. E estando na mesma secretaria, ele conseguiu se prestar a isso. E hoje nós temos uma divisão bastante clara da SEMA e da FEPAM, porque a secretaria faz toda essa parte de planejamento ambiental e agora também de planejamento de infraestrutura do Estado, e a FEPAM controla, então, todos esses empreendimentos, conseguindo nortear o que é considerável adequado ou não para a manutenção da qualidade ambiental. Então, a FEPAM fica na questão do controle dos empreendimentos individuais, enquanto que a SEMA faz planejamentos maiores e trabalha com os dados que nós temos de poluição e também os dados de vegetação e de áreas ambientalmente mais interessantes. E o Conselho Estadual de Meio Ambiente é um conselho misto, então, que tem a participação de toda a sociedade, e através desse conselho são emitidas resoluções, e essas resoluções, elas norteiam várias ações ambientais do Estado, inclusive o licenciamento. Então, nós temos a resolução 372, que é a resolução mãe, né, do licenciamento, que é onde está determinado que é de licenciamento municipal ou estadual, além das atividades de impacto local, o que pode ser delegado por convênio da FEPAM para o município. Então, o que nós conversamos com relação ao Conselho e que nos trouxe agora com essa pandemia? Nós tivemos agora em maio a primeira reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente num ambiente online. Virtual, exato, virtual, transmitido ao vivo, né, para todos. E aí nós nos demos conta do quão importante é a gente bem usar essas ferramentas. E aí não só no sentido de ser transparente de tudo que está se votando e tudo que está se falando no Conselho, mas de dizer da importância da existência desse Conselho e das representações. Por exemplo, as indústrias são representadas pela Fiergues, a parte da agricultura pela Farsul, o CREA também tem cadeira, o CRBio também tem cadeira. Então, muitas vezes nós reclamamos, por exemplo, que um licenciamento não pode ser pelo município e vai ter que vir para a FEPAM só porque a área é mais do que 10 mil metros quadrados, um exemplo de uma indústria. E aí as pessoas ficam brabas e por que não pode ser? Agora aumentou só mais 1.000 metros quadrados.
essa decisão é tomada dentro do Conselho Estadual de Meio Ambiente. É lá que é o local da discussão de até onde os municípios podem licenciar, e lá está a FAMURS, que representa os municípios. Então, assim, é importante que agora nós vamos ter mais alcance com a questão de fazer virtualmente essas reuniões, para que as pessoas se mobilizem e procurem definir e melhorar no local correto. A FEPAM não tem como extrapolar vários limites que são determinados pelo Conselho, né? Então, é importante deixar claro que nós temos esse Conselho aqui no Estado e que ele é muito atuante, ele se reúne uma vez por mês, ordinariamente, e durante a pandemia ele se reuniu extraordinariamente para a questão dos frigoríficos. Nós tivemos uma redução no abate, nós tivemos uma redução expressiva no abate pela redução do número de funcionários nos frigoríficos, não é? E aí nós tínhamos, a FEPAM colocou uma portaria para os empreendimentos que ela própria licenciava, de que os animais represados, tanto na granja como no frigorífico, poderiam exceder aqueles colocados na licença, para os seus licenciamentos. Aí aconteceu o quê? Os municípios licenciavam até um porte X. E se os municípios permitissem essa ampliação, passaria a ser licenciamento estadual. Então, nós precisamos atualizar uma resolução permitindo, excepcionalmente, pelo prazo em que estivermos nesse momento de calamidade, em que os municípios licenciem uma carga superior àquela prevista na resolução do CONSEMA. Então, aí está a importância de nós fazermos todas essas etapas e buscarmos os caminhos corretos. Porque caso não fosse atualizada essa resolução, o que poderia acontecer? O município daria essa expansão da licença e ele estaria licenciando sob um porte ao qual ele não é habilitado. Qualquer órgão regulador, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, ou ainda os próprios empreendedores ou outras prefeituras poderiam questionar aquela licença. Porque aquele município não estava habilitado. Então, causa uma insegurança jurídica e nós temos trabalhado muito no sentido de seguir os ritos e de seguir as regras. E aí, agora nosso tempo voa, né? E seguindo os ritos e as regras, eu acho que a gente poderia entrar na questão do Código Estadual de Meio Ambiente. Claro. Eu só queria fazer uma última pergunta sobre esse tema, que eu achei muito interessante, especialmente sobre o Conselho, uma dúvida. Você vê agora com as reuniões virtuais uma chance maior de participação popular ou acompanhamento dessas decisões? Como que você vê isso, né? Eu acho que tudo é uma construção, né? É importante que haja um momento onde as pessoas possam realmente contribuir, né? Sim, então, eu estava perguntando aqui para minha assessora se ela tinha o número de pessoas que assistiram à reunião do CONSEMA. Ela é aberta então, certo? Sim, a reunião sempre é aberta, né, a do CONSEMA, inclusive quando é presencial, mas apenas os conselheiros podem participar com a votação. Perfeito, né? Tem direito à fala e a voto. Pode ser solicitado fala para alguém que não seja conselheiro, né, mediante autorização do presidente, e geralmente se autoriza, a gente ouve, principalmente eu testo muito isso, porque a FEPAM ocupa 2 cadeiras, uma cadeira da gestão e uma cadeira que representa a área técnica da FEPAM. Mas lá se discutem coisas muito técnicas. Então, não é incomum nós pedirmos a fala para um técnico aqui da instituição, que não é conselheiro, para ele fazer uma explanação sobre algum tema que seja de nosso interesse. Aqui agora já recebia aqui a informação. Nós tivemos, então, aquela reunião virtual do Conselho e tiveram 140 pessoas visualizando. Excelente. Nós nunca tivemos mais, no ano passado e neste ano que eu participei, eu nunca vi mais de 70 pessoas nas presenciais. Então, já responde a tua pergunta, eu acho que a questão virtual, ela vai além na questão de transparência e alcance do que a gente pode
pensar. Claro, nós temos que sempre buscar um programa que todos os conselheiros consigam acessar, que todo mundo esteja com a internet legal, que a votação, que é uma hora mais tensa, aconteça de uma maneira também muito transparente. Mas, claro, nós fazemos atas e revisamos as atas em cada reunião que passe. E na mesma linha da reunião que houve do Conselho Estadual de Meio Ambiente, nós e outros estados também estamos pleiteando a possibilidade de realização de audiências públicas também de forma virtual. Excelente. O que acontece? Muitos empreendimentos, principalmente os de alto impacto, que são licenciados por EIA-RIMA, eles precisam de audiências públicas durante o trâmite do licenciamento. E uma audiência pública, ela gera um trabalho e um custo muito alto, porque é preciso locar uma área, é preciso ter sistema de som, é preciso que a equipe da FEPAM se prepare para mediar essa audiência. As empresas que estão fazendo o licenciamento montam uma apresentação e fazem essa apresentação. Depois disso, os inscritos falam. E, claro, nós temos casos polêmicos de grandes obras que chegaram a mais de 1.000 pessoas participando das audiências públicas. Interessante. Mas não é o normal. O normal são 30, 40 pessoas que participam e há um deslocamento e um custo altíssimo da implementação disso. E o que eu sempre trago à tona e faço que as pessoas tenham uma reflexão sobre é que no momento em que instituiu essa questão de audiência pública, qual é o objetivo de se ter uma audiência pública num projeto de licenciamento, dentro de um trâmite do processo de licenciamento? O objetivo é que as pessoas da área de abrangência do empreendimento tenham conhecimento do projeto. Então, é a informação. Ótimo. E aí nós nos perguntamos, o que nos traz mais informação? A realização de uma audiência pública num ginásio, onde vai se apresentar um PowerPoint, algumas pessoas, não muitas, vão se deslocar e vão se prestar a sentar e observar uma apresentação, ou se a gente pudesse fazer uma audiência virtual e deixar ela disponível, onde as pessoas replicariam 1000 vezes e ouviriam as perguntas e as dúvidas e talvez já sanariam as suas, né? Não, então nós certeza. entendemos que a audiência pública ela não vai perder a sua importância na questão de ser virtual. Só que nós ainda não temos regulamentação para isso. A regulamentação posta é do Conselho Nacional de Meio Ambiente, do CONAMA, e ele não... a resolução é de 86, então acho que nem tinha, né? Nem tinha, nem imaginava. Não tinha essa possibilidade, mas nós estamos trabalhando para que nós possamos pelo menos fazer audiências virtuais durante os processos, bacana. Como adicional, e se necessário for, se faz uma presencial também. Mas aí vem aquilo que falei no início da gestão, né? De qualificar e de trazer o licenciamento para o tempo atual, né? Não é possível que nós tenhamos a ideia de que nós estamos vivendo em 86 ainda. Nós tínhamos itens dentro do nosso código estadual que foi alterado de que o EIA-RIMA, o estudo de EIA-RIMA, que geralmente tem mais de 500 páginas, tivesse que ser disponibilizado pelo órgão 500 em 5 vias. Pensa o custo disso e quem é que vem na biblioteca da FEPAM olhar a ineficiência, né? Não é só o custo, realmente. Exato. Não, mas é muito interessante, acho que é uma revolução mesmo. A transparência, né? A participação popular, acho que é um caminho sem volta, né? E muito produtivo, acho que a sociedade tende a ganhar com isso, né? Muito legal. Parabéns aí por ser uma entusiasta aí dessas novas ferramentas, Marjorie. Tenho certeza que a gente vai avançar muito nesse campo. E falando em novidades, né, obviamente, vamos falar um pouquinho do novo Código Ambiental aqui do Rio Grande do Sul, que foi publicado oficialmente em janeiro deste ano, certo? Muito recente, e que substituiu o anterior, que era de 2000, certo? Tivemos 20 anos de discussão, né? Sim. Para chegar até o código atual, que trouxe uma série de inovações, né? Que eu acredito que ainda estão fervendo em debate e que, claro, e que a pandemia também acredito que tenha acelerado algumas coisas, esfriado outras, né? Sim. Especialmente em relação ao licenciamento, Marjorie.
Eu sei que o código mexeu em alguns pontos, simplificou alguns pontos, né? Trouxe o LAC, né? Que acho que com certeza a gente pode tratar essa modalidade de licenciamento como uma grande inovação nesse momento. E é legal ouvir você falando do Sol, né? Que você já tinha uma experiência online e agora vocês podem sair na frente, né? Em termos de Brasil em licenciamento, não tenho a menor dúvida disso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que você vê de grandes inovações, né? E como a FEPAM pode trabalhar, né, para que isso seja implementado o mais rápido possível, sabendo que parte das regulamentações dependem também do Conselho, né? Não são automáticas após a promulgação aí do novo código. Então, o código, de fato, o antigo código ele era do ano de 2000, mas ele teve uma discussão de 10 anos para ser implementado. Então, aí nós somos 30 anos e traziam algumas questões, como aquela que eu falei antes, da questão de ter necessidade de imprimir os documentos e colocar. Tinha também uma grande lacuna que não estava descrito o bioma Pampa, que é um bioma que é endêmico aqui, só existe no estado do Rio Grande do Sul, é um bioma importantíssimo e que caracteriza nós, todos gaúchos, né? Que é toda a metade sul do estado. Então, trouxemos o Pampa e fomos, vamos dizer assim, trazendo para os dias de hoje o que nós entendíamos que era necessário dentro do código. Essa minuta que foi proposta, ela já vinha em discussão desde 2016, na Assembleia Legislativa. Então, havia sido formada dentro da Comissão de Meio Ambiente uma equipe que avaliou e já houveram várias audiências ali sobre o código. Nós mesmos participamos no ano passado, o ano inteiro de discussões desse tema também. E ele foi encaminhado em setembro, no final de setembro do ano passado, e ele foi votado em novembro. Houveram algumas conturbações durante o a votação caminho foi todo. Rápida, né? A votação primeiro foi pedido em formato de urgência e depois foi questionado isso, se tirou do regime de urgência, mas os deputados também entenderam que era necessário fazer essas adequações, porque nós, enquanto gestão, tínhamos várias propostas que não cabiam naquele código e que precisavam também dessa melhoria e dessa atualização. E nós nem sabíamos que ia ter o Covid, né? Mas senão nós teríamos incluído mais essas ferramentas digitais dentro do código, que elas ficaram muito... Exato, elas ficaram muito tímidas ali dentro. Mas ele tinha também um problema que para a FEPAM era problema, que ele tinha um desalinhamento com as normativas de outros estados e com as normativas federais. Então havia uma insegurança jurídica, em que aqui no estado nós tínhamos determinações diferentes do que aquelas postas para o Brasil. E claro, o estado pode ser mais restritivo, mas quando não há uma justificativa mas não mais ambiental né? importante, exato, não mais permissivo. Mas quando não há uma justificativa importante para isso, isso remete em perda de competitividade. E aí nós acabamos perdendo com isso. Então, nós avaliamos todos os quesitos e com relação a determinações para o licenciamento, que é importante a gente citar aqui, o primeiro que eu já coloquei, que foi definido o bioma Pampa, e a partir dessa definição, a Secretaria já trabalha em uma regulamentação similar à que é feita para a Mata Atlântica, para que a gente possa determinar usos controlados desse território, mas que a gente garanta a permanência, a existência dele, a perpetuação desse bioma que é tão importante para o nosso estado. Então, o artigo 2º, ele trouxe a descrição do que é o Pampa para que a gente possa agora trabalhar nos usos. Outro ponto importante foi a oficialização do que já existe em escala federal, que é do pagamento por proteção ambiental ou por manutenção de áreas ambientalmente adequadas, o PSA, pagamento de serviços ambientais.
Isso é uma nova modalidade que permite que aquelas pessoas que tenham áreas preservadas e que são importantes para todos e não só para ela, que ela tenha alguns benefícios por manter essa área intacta. E isso é uma forma inteligente de instituir a preservação ambiental. Isso então, pode gerar várias políticas públicas, né? Exato, exato. Estando dentro do código, ela pode. E aí os artigos trazem que o Estado fomentará a proteção do meio ambiente por incentivos e mecanismos econômicos para a utilização sustentável dos recursos naturais. Então, estando ali previsto, o Estado agora ele tem a opção de lançar mão de políticas que vão fomentar a questão do desenvolvimento sustentável e também vão beneficiar a todos através desses pagamentos. Outra questão importante para nós aqui do licenciamento é a questão da necessidade, por exemplo, de anuência das unidades de conservação. Existe um regramento federal e todos os estados seguem ele, de que se os empreendimentos estão a 3 quilômetros ou menos de distância das unidades de conservação, é preciso essa anuência da unidade de conservação, se não tem no plano de manejo definido a área, a zona de amortecimento. O nosso estado era o único que tinha 10 quilômetros. Okay. Então, nós tínhamos uma morosidade, uma burocracia que não necessariamente remetia a um ganho ambiental. E também, nesse sentido, no caso de existir um plano de manejo e a unidade precisar de uma zona de amortecimento de 10 quilômetros, se estiver previsto no plano de manejo, segue valendo aqueles 10 quilômetros. Essa regra é unicamente para as unidades que não têm o seu plano de manejo, a área de amortecimento pré-definida. O que acontece? No estado nós temos muitas unidades que não têm essa definição e sequer têm um conselho ativo. Então nós tínhamos alguns empreendimentos que nem são de tão alto impacto ambiental trancados pela falta de efetividade desses conselhos e a não definição. Isso foi uma questão de alinhamento. A FEPAM também trabalhou muito na questão de valorização do bom empreendedor. Nós costumamos autuar todo mundo ou... Travou um pouquinho. Pronto, voltou. Travou? Voltou? Okay. Então, nós costumamos achar que todas as pessoas são... Existe aquela questão de que todo empreendedor quer poluir, quer destruir, quer desmatar, e nós... Existe essa questão? Existe essa questão. E nós não entendemos isso. E se nós formos olhar na quantidade de licenciamentos que nós emitimos e na quantidade de vistorias que nós fazemos, não só para fiscalização, mas para acompanhamento do licenciamento, nós vemos que muitas pessoas fazem correto e andam na linha. Então, o código trouxe uma valorização do bom empreendedor. De que forma? De que forma? Então, nós pensamos em avaliar e certificar esse bom empreendedor junto ao CONSEMA, ao Conselho. O empreendedor que não possui autos de infração nos últimos 5 anos, que não houve cassação de licença, ou que possui uma certificação, porque as certificações muitas vezes são mais exigentes do que o próprio licenciamento. Esse empreendedor ele vai ter prioridade na análise. Ele vai ter uma análise expedita do seu licenciamento, ele vai furar a fila legalmente, vamos dizer assim. Ele vai ser passado primeiro para avaliação, porque ele é um empreendedor que cumpre. Então, ele tem esse benefício de ter esse bom legado, né, e esse histórico positivo na instituição. Então, esse código trouxe a opção. Claro que é preciso que seja regulamentado junto ao Conselho com uma resolução bem clara, como é que nós vamos avaliar e certificar esse empreendedor, mas o código já está prevendo isso, que é bastante importante. E a FEPAM é favorável, então, a esse viés em prol do bom empreendedor? Em prol do bom empreendedor. O que é importante eu colocar aqui para ti também? Durante as discussões do código, as opiniões não são unânimes, a gente sabe disso.
Mas a minuta que foi posta pela gestão e que depois foi alterada por alguns deputados, mas ela se manteve numa razoabilidade, vamos dizer assim, do que foi proposto, ela passou pela presidência, tanto por mim como pelo diretor técnico, como pelos chefes de todas as divisões da FEPAM, que tiveram acesso à minuta e deram as suas contribuições. Então, assim, houve uma socialização do que era uma minuta proposta pela gestão, e nós escutamos aqueles que quiseram contribuir, inclusive o Ministério Público fez uma contribuição de 50 páginas em 15 dias. Então, nós entendíamos que nós precisávamos catalisar esse processo para que ele acontecesse de fato, e por isso nós optamos por essa forma de discussão, tendo em vista que já havia um histórico de várias audiências com participação da sociedade em geral. Então, dentro da casa, a FEPAM trabalhou com as suas chefias, com os chefes de departamento, diretor técnico e a SEMA da mesma forma, e nós levamos uma minuta para a Assembleia, onde nós acreditamos que os deputados são a representação da sociedade, né? Então, nós observamos várias emendas que vieram dos setores específicos, dos setores produtivos, variados. Ou variados setores, que nós sabemos que os deputados estão lá representando a sociedade. Então, nós incentivamos muito para que as pessoas levassem à Assembleia suas contribuições e que nós validássemos ela naquela casa que nós entendemos que é a casa mais receptiva e mais correta para que a gente possa instituir um código que vai versar por um estado inteiro. Outra questão, antes de entrar na LAC importante, é que nós trouxemos uma atualização dos conceitos de licenciamento. Hoje a FEPAM já praticava, mesmo sem estar no código, e é uma qualificação do procedimento de licenciamento, algumas formas unificadas de licenciamento. Por exemplo, licença prévia junto com a licença de instalação, LPI. Então, nós trouxemos para o código, exato, a possibilidade de atividades com menor impacto poderem ser licenciadas já para a instalação em fase única. Ou ainda a LU, que é uma fase só, que aí nem tem a licença de operação. Já havia essa prática aqui na instituição, mas não estava instituído no código. E aí a gente cai no que conversamos antes, é uma insegurança jurídica. Exato. Então, a gestão aqui sempre trabalha com... a gente fala, é muito difícil mudar a lei, mas ninguém se importa em não cumprir, né? E nós não somos desse time. Nós, mesmo que tenhamos que vencer aí muitas batalhas, preferimos cumprir o que está na lei e seguir todos os ritos. Então, Marjorie, você trouxe um termo muito interessante aí durante a sua exposição. Você falou sobre competitividade. Isso é muito interessante, né? Porque realmente sustentabilidade também é competitividade, né? Eu acho que isso muitas vezes não há essa visão, né, do todo, e não há como se analisar meio ambiente desconsiderando a parte econômica, né? Exato, claro, existem radicalismos dos dois lados, né? Eu acho que o grande desafio é encontrar o meio termo, sabendo que às vezes proteger não é o suficiente, a gente tem que regenerar, né? Acho que é super complexo. Por isso que entra, acho que a grande polêmica envolvendo a licença ambiental por compromisso, né? Ou autolicenciamento, né? Como foi chamado aí pela imprensa, né? Sim. E eu queria, claro, acho que nós estamos agora nos 15 minutos finais, passou voando, né, Marjorie? Nós sabíamos, né? A gente já tinha imaginado. Agradeço aí a audiência de todos, aí o pessoal tá curtindo aí o nosso bate-papo. Queria ouvir de você como você enxerga, né, esse autolicenciamento, em termos especialmente aí de maturidade das pessoas, né, em terem condições de falar, não, realmente eu vou cumprir com o que eu estou dizendo, né, ou o que eu estou dizendo é real, né? Exato. A questão do licenciamento ambiental por compromisso, que é assim que ele é chamado no código, essa forma de licenciamento, ela já existe em outros estados, pelo menos 7 estados ela existe,
para algumas atividades, mas ela deve ter surgido há uns 5, 6 anos no máximo, então ela é bastante recente. Por que a gente bateu muito na tecla do não autolicenciamento? Porque não é a pessoa que se licencia, né? E Isso é sim, importante o órgão, esclarecer. é importante esclarecer, o Vamos lá. órgão ele continua sendo responsável pelo licenciamento, então não é eu vou lá e me licencio sozinha, mas sim eu incluo informações, eu me comprometo e o órgão ele tem o conhecimento daquela atividade e dos locais que são possíveis e dos possíveis riscos em eu dar esse voto de confiança ao empreendedor. Então, nesse sentido que trabalha o LAC, ele trabalha como um voto de confiança e como um incentivo ao crescimento e com regras muito claras do que pode e o que não pode. E quando nós discutimos isso em diferentes casas, eu falava, muito foi questionado assim, mas daí você dá a licença e a pessoa faz o que ela quiser. E se ela não quiser fazer, ela não fez e você nunca vai saber. Então, primeiro ponto, mesmo nas fases, no licenciamento ordinário, todos que trabalham com licenciamento vão entender isso que eu estou falando. O empreendedor ganha uma licença prévia, que é a licença locacional, ok? Ele ganha uma licença de instalação do órgão ambiental. O órgão ambiental não fica sentado lá do lado olhando ele instalar. Se ele quiser, ele instala errado também. Ele faz o empreendimento Okay. e ele pode causar um impacto da mesma forma do que se ele tivesse uma licença ambiental por compromisso. Do responsável técnico por aquele empreendimento, que é muito importante, nós estamos dando um poder àquela pessoa que se responsabiliza tecnicamente, que coloca uma RT, uma AFT, Ótimo. coloca por isso, e ele se responsabiliza que ele vai cumprir aquelas regras. Então, É uma autonomia, né, Marjorie? Uma autonomia. E é óbvio que se nós fizermos uma fiscalização e não estiver da maneira que foi colocado, se tiver informações omitidas ou emitidas tortas, o licenciamento será cassado. Então é óbvio isso, mas o que a gente entende? Tem atividades que já têm as regras tão claras, que nós já temos os polígonos de ocupação tão claros. E aí, com um sistema de georreferenciamento, por exemplo, a pessoa vai querer colocar um posto de combustível dentro de uma unidade de conservação. Na hora que ela coloca uma coordenada, o sistema já não aceita. Ótimo. E não segue Aí a licenciamento. tecnologia A tecnologia, favor, né? exato. É a qualificação do serviço. É nós usarmos essas informações todas para melhorar a nossa performance. Então, nós temos muitos técnicos, nós temos mais de 800 processos por mês que são recebidos pela FEPAM. Então, é um volume altíssimo. E muitos desses poderiam ser emitidos na forma expedita, que o nosso licenciamento ambiental por compromisso, ele vai ser emitido após uma conferência documental. Então, não vai ser uma análise técnica, mas também não vai ser um papel de pão que vai subsidiar o licenciamento. Então, vai haver uma conferência daqueles documentos que são colocados no banco. O SOL, o sistema online, já nos treina muito bem para isso. Ótimo. Se alguém já usou, deve saber que existe uma central que recebe a documentação do SOL e se a pessoa diz que é um laudo e não é um laudo, a central já rejeita a documentação e nem abre o processo de licenciamento. Então, essa inteligência ela vai para o licenciamento ambiental por compromisso e nós iremos testar essa modalidade a partir de uma resolução do CONSEMA que vai nos determinar quais são as atividades que poderão ser licenciadas nesse formato. Então, hoje nós temos umas 40 modalidades, mais ou menos, 40 CODRANs, que estão dentro de câmaras técnicas do Conselho para serem estudadas se eles entendem que pode mesmo ser licenciado ou não neste formato. E o que é importante colocar? Essas 40 atividades, elas foram nomeadas pelos setores que licenciam elas aqui na FEPAM. Então, a proposta das atividades que podem ser licenciadas nesse formato, ela vem da instituição que faz o licenciamento. E eu penso que não há nada mais legítimo do que isso, né? Não, faz total sentido, né? Não é da pessoa que tem interesse, né? Exato. No licenciamento. Exato. Perfeito.
Não, bem interessante. Então, por esse ponto de vista, podemos claramente intuir, né, que a LAC é um avanço e não um retrocesso, dentro, inclusive, do momento, né, atual. Foi uma pergunta que eu te fiz um pouquinho mais no começo, né, desse bate-papo. No que você viu que a pandemia colaborou para essa discussão, né, ou atrasou essa discussão? O que acontece? Num primeiro momento, eu acho que a pandemia atrasou todo mundo até que a gente se organizou, né? Porque nós tivemos aqui na FEPAM os técnicos, os 300 que eu comentei, estão em home office. Então agora que começam a retornar. E não foi um home office programado, né? Foi um obrigado que todo mundo teve que surgir. Então nós tínhamos tínhamos tido 2 reuniões do Conselho Estadual de Meio Ambiente que trazia essa necessidades de regulamentação do código, e aí nós tivemos uma parada, né? E tivemos que reorganizar para fazer a reunião virtual. Então isso deu uma atrasadinha nessa questão do código, até que nós conseguimos nos normatizar para fazer a reunião do Conselho, para as próprias câmaras técnicas poderem se encontrar, né, em ambientes virtuais. Mas com relação ao que são as nossas propostas, por exemplo, a nossa proposta é que até o final deste ano já esteja implementado para algumas atividades esse licenciamento ambiental por compromisso. E nós acreditamos que vamos seguir cumprindo, conseguir cumprir essa nossa proposta até o final deste ano. Outras regulamentações que o Código trouxe, elas automaticamente foram sendo digeridas dentro dessa estrutura que é a FEPAM e foram facilitando o nosso trabalho. Por exemplo, o que eu comentei das unidades de conservação. A gente já alterou os nossos sistemas para que, apenas quando estivesse a 3 quilômetros, que fosse solicitado a anuência. Fora isso, já é uma série de empreendimentos que vão conseguir seguir o seu rito normal de licenciamento. Então, tem vários itens do código, e eu tenho uma outra colocação importante do código que é curiosa. Nós tivemos aqui o licenciamento de uma estação de tratamento em um município que ficava no raio de 10 quilômetros dela, ela extrapolava o limite municipal. Então, isso também nós corrigimos no código. O que acontecia? O município criava a unidade no limite dele, e aí a zona de amortecimento ficava no outro município. E nós tínhamos um empreendimento aqui que não era qualquer empreendimento. Era uma estação de tratamento da Corsan para tratar o esgoto sanitário do município. Interessante. E o município vizinho não dava anuência. Então, assim... Super curioso, mas faz sentido, né? Super curioso. E aí, para a natureza isso não importa, né? Se existe uma fronteira. Exato. E aí uma estação de tratamento de esgoto, ela só vai melhorar a condição ambiental. Então, lançar o esgoto sem tratamento, ok. Claro. Agora, implementar uma estação de tratamento que fica na zona de amortecimento da minha unidade, não deixo. Então, assim, nós nos preocupamos muito... Incongruências. Nós nos preocupamos muito com isso, com a efetividade ambiental posta. E aí, nesse sentido, nós começamos a encontrar vários itens que precisavam ser adequados. Essa foi uma proposta, a limitação da zona de amortecimento das unidades de conservação municipais dentro do seu município, foi uma sugestão da divisão de infraestrutura e saneamento aqui da FEPAM. Então, para teres assim, o exemplo de o quanto foi técnico isso tudo. Bacana. Né? O quanto se olhou o dia a dia aqui da FEPAM. Marjorie, entramos agora nos 5 minutos finais. Né? Eu queria aproveitar para te agradecer muito. Né? É muito bacana ver o seu trabalho aí com o seu compromisso de modernização, né, e manutenção do pioneirismo do Rio Grande do Sul em temas ambientais. Como você mesma disse, não é tão simples, né? Quem é pioneiro tem que enfrentar uma série de situações não previstas, né? Então acho que super agradeço aí hoje a chance desse bate-papo. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para quem não conhecia muito bem a estrutura, né, dos órgãos ambientais aqui do Rio Grande do Sul. Com certeza foi muito legal conhecer um pouco também dos desafios que a Covid trouxe, especialmente para a FEPAM, né, e seu corpo.
E queria te deixar aí à vontade para fazer um encerramento, porque você quiser falar. Eu acho importante, você hoje é uma liderança feminina no Estado, isso é notório, né? E podia te perguntar o que você diria, né, para alguém que queira seguir os seus passos, né? Alguém que fala, poxa, eu gosto tanto do meio ambiente, eu me espelho nela. Qual seria a sua recomendação para uma guria que queira traçar essa carreira e chegar onde você chegou? Eu acho que a recomendação básica é trabalhe, né? Trabalhe. Trabalhe e sem olhar para as condições. Faça o que é possível onde você está, que as coisas acabam voltando. Eu acho que a gente não comentou no início, né? Eu me formei no ano de 2006 e no ano de 2007 eu ingressei aqui como analista técnica e vivi um momento de silvicultura aqui na FEPAM, sempre trabalhando muito com a tecnicidade, né? Com o que eu aprendi na faculdade e o que eu entendo de meio ambiente, buscando sempre essa ponderação. E nós falamos antes aqui a importância do meio termo, né? De usar o bom senso, de fazer o melhor, né? Então, nesse sentido que eu fui construindo a minha caminhada, e desde que eu ingressei na FEPAM, fiz um trabalho aqui muito técnico, né? O zoneamento da silvicultura era muito técnico, eu sou engenheira florestal, e segui trabalhando com licenciamento, mas sempre pensando como é que a gente poderia melhorar o todo. Então, eu acho que o segredo todo dessa história e de eu estar aqui hoje está no trabalho e no bem-querer para com os outros e com a sociedade. Então, eu acho que não existe retorno melhor do que esse reconhecimento e do que o sucesso das ações que nós estamos pleiteando e que nós temos certeza de que vão ajudar muito o nosso Estado e vão tornar o meio ambiente, de fato, mais protegido e com mais equilíbrio do que vinha sendo posto há tempos atrás. Trouxemos isso para a atualidade. Então, o meu segredo é trabalho. Que bacana. É difícil, né? As pessoas, não existe atalho, né? Não. É necessário percorrer todo o caminho. E Marjorie, finalizando, né, último minuto, depois que publicarmos o link com a entrevista completa em todas as redes sociais da CI, vamos colocar nos comentários um link para um manual que você quer que a gente publique, é isso? Não, eu vou passar para vocês o link do vídeo institucional dos 30 vídeo dos 30 anos da... Perfeito. Isso. Colocamos aí juntamente. Esse vídeo tem toda a história e os momentos importantes que a Fundação viveu, né? Que bacana. Então é bem legal e tem fotos históricas. E estamos à disposição, eu te agradeço imensamente o convite para seguir comentando todos os detalhes dessa gestão para que as pessoas entendam qual é a proposta e que nos ajudem a construir. Estamos à disposição para receber a todos que queiram construir. Excelente. Muito obrigado novamente. Mande os nossos cumprimentos aí para todo o time da FEPAM. Trabalhando em casa, né? Não sei que não é Sim. fácil. Um volume grande aí de processos, né, mensal. E novamente, muito obrigado. Um ótimo dia. Espero que todos tenham gostado. E vamos nos falando. Foi um prazer conhecê-la, Marjorie. Tá certo, igualmente. Um grande abraço, até a próxima. viu? Fiquem Tchau, bem. Tchau, tchau.